A palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual e vida. Por isso, preparamos estas palavras que irão abençoar você, inspirá-lo em áreas importantes da sua vida. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais riquezas descobrimos, mais fortalecidos e encorajados seremos na fé. A fé é a força vital do cristão. Incentivar crentes a viverem pela fé em Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. O que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, de fama, de ajuntar riquezas, etc. Seja o que for que impulsiona a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando suas vontades e seu caráter. Pense nisto. Se a razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena, constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá esta opção de vida, que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece: incentivo à autoconfiança, dependência dos recursos materiais, apego às garantias humanas. Mas, se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde, você poderá se ver sem tudo isso. É claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar a avançar, conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, veja o exemplo de Jó. O que lhe manterá firme na vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. O justo viverá pela fé aparece em outras 3 passagens. Romanos capítulo 1 e versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11 e Abacuque capítulo 2, versículo 4. Nesta última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Lemos em Abacuque capítulo 2, versículo 4. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos seus pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem, quando a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé enquanto viver. Aconteça o que acontecer. Não negocie a sua fé. Que ela molde seu caráter, norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. Justos que viveram pela fé. Abraão, considerado pai na fé de todos os que creem, conforme lemos em Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Por meio do seu descendente Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas conforme lemos em Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Abrão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus. Creu nele, conforme lemos em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, e obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. Na sua vida, talvez, você tenha que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida. Mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Noé. Este homem e sua família passaram cerca de 120 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus, na sua palavra. Pela fé na bondade de Deus, conforme lemos em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, Noé obedeceu ao Senhor em tudo o que ele lhe disse, conforme lemos em Gênesis, capítulo 7, versículo 5. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus e, pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente da sua família. Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos de trabalho. Perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde, conforme lemos no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus morrer, de acordo com um péssimo conselho dado por sua mulher. E como lemos no livro de Jó capítulo 2, versículo 9. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive, tinha uma convicção de sua fé, esperança futura de que o seu Senhor triunfaria sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido no fim,
Deus não se agradaria, ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente, conforme lemos no livro de Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso da vida. Faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força e esperança para viver. Porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Conforme lemos no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Concluímos que viver pela fé pode exigir que renunciemos os outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo, que transmitem uma falsa sensação de segurança, só lhe causará frustração no final. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar da adversidade que você enfrentar, creia que Jesus é o Redentor vivo, que lhe ajuda nas aflições, sustenta a sua fé. Esta palavra tocou o seu coração? Aproveite esse momento para agradecer àqueles que nos têm apoiado e feito com que o canal esteja abençoando inúmeras pessoas. Inscreva-se no canal para mais conteúdos, curta, ative o sininho, compartilhe com seus amigos para que o maior número de pessoas que possam ser impactadas pela palavra do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.